Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num universo quase invisível, mas que está em tudo ao nosso redor. Vamos falar dos ingredientes secretos que dão superpoderes aos plásticos. São aquelas substâncias químicas que pegam um polímero básico e, puf, transformam ele num material incrível, feito sob medida para qualquer coisa que a gente possa imaginar. Olha, já pararam para pensar nisso? Uma mangueira de jardim e um cano de PVC podem ser feitos na base do mesmo material, o PVC. Então, como pode um ser todo mole e o outro super rígido? Qual é o segredo aí? A resposta está numa coisinha que a gente não vê. E tá aqui a resposta. São os aditivos. Eles são tipo os ingredientes secretos da receita. Os engenheiros usam esses aditivos para customizar os plásticos, dando para cada produto exatamente a característica que ele precisa. São os verdadeiros heróis anônimos do mundo dos materiais. Pode acreditar. Então vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro Power Up. Se um plástico precisa ser dobrado, torcido, esticado, ele vai precisar de plastificantes. Eles são a chave para deixar tudo mais maleável. O jeito que os plastificantes funcionam é bem interessante, na verdade. Eles se metem literalmente no meio das cadeias gigantes do polímero e agem como se fossem um lubrificante molecular, sabe? Isso diminui o atrito entre as cadeias e elas conseguem se mover com mais liberdade. O resultado é essa flexibilidade que a gente vê em tudo, desde o fio do carregador do celular até o piso vinílico da nossa casa. Agora, o segundo superpoder que a gente vai ver é o da durabilidade. Pensa só. O que acontece quando um plástico precisa aguentar sol, calor, oxigênio o tempo todo? Bom, ele precisa de um escudo. E esse escudo são os estabilizadores. São aditivos que protegem o material contra tudo isso. Pensa nos estabilizantes como se fossem um combo de protetor solar e armadura para os plásticos. Os antioxidantes, por exemplo, protegem do calor absurdo lá na hora da fabricação. Já os estabilizantes UV defendem dos raios do sol, que com o tempo podem quebrar as moléculas do plástico e deixar-ele todo quebradiço. Imagina o painel de um carro torrando no sol dia após dia. Ou aqueles móveis de jardim que pegam chuva e sol sem parar. Sem os estabilizantes, esses produtos iam se acabar rapidinho, sabe? Perder a cor, a resistência, em pouquíssimo tempo. O terceiro grande poder dos aditivos é um que está ligado diretamente com a nossa segurança. Como os plásticos estão em absolutamente tudo, de eletrônicos a materiais de construção, é, fundamental controlar como eles se comportam se pegar fogo. A função dos retardantes de chama é bem direta. Eles tornam mais difícil para o plástico pegar fogo e, se mesmo assim ele pegar fogo, a missão deles é retardar ao máximo a propagação das chamas. Esse tempinho extra que eles dão pode ser a diferença entre conseguir sair de um lugar em segurança ou não. E aqui o ponto principal é a regulamentação. Em setores como transporte, construção, eletrônicos, o uso de retardantes de chama não é uma escolha, é uma exigência de segurança super rigorosa para proteger vidas. Mas a customização não para por aí não. Existe um mundo de aditivos que dão umas habilidades super específicas para os plásticos. Vamos dar uma olhada bem rápida em alguns deles. Por exemplo, os agentes antiestáticos protegem componentes eletrônicos que são mega sensíveis. Os antimicrobianos deixam produtos médicos e embalagens de comida bem mais seguros. E os agentes de expansão? São eles que criam aquelas espumas levinhas que a gente usa em isolamento ou em colchões. Cada um deles é uma solução para um problema bem específico. Tá, mas e aí? Como tudo isso se junta no mundo real? Vamos dar uma olhada em como essa mágica toda acontece em algumas das principais indústrias que dependem desses materiais. Na indústria automotiva, os plásticos precisam ser leves e, ao mesmo tempo, muito resistentes. Os estabilizantes UV protegem os painéis e para-choques do sol. Os estabilizantes térmicos cuidam das peças que ficam ali perto do motor quente. E os retardantes de chama, claro, garantem a segurança dentro do carro. Já na construção, a palavra-chave é durabilidade. Canos, perfis de janela, painéis de revestimento, tudo isso leva uma dose cavalar de estabilizantes para aguentar décadas de sol e chuva. E, claro, retardantes de chama para seguir as normas de segurança contra incêndio. No mundo das embalagens, a palavra é controle. Existem aditivos de deslizamento, por exemplo, que não deixam aqueles filmes plásticos fininhos grudarem um no outro na linha de produção. Os corantes criam a identidade da marca, né? E os aditivos de barreira são essenciais para não deixar o oxigênio entrar e estragar a comida. E nos eletrônicos, a precisão é tudo. Os agentes antiestáticos são vitais para a eletricidade estática não queimar os circuitos. E nem preciso dizer que os retardantes de chama são indispensáveis para evitar incêndios em aparelhos que esquentam, né? Bom, depois de ver tudo isso, fica bem claro que a maioria dos plásticos não é um material simples.
Eles são, na verdade, formulações químicas bem complexas, verdadeiros coquetéis de aditivos. Pensa bem, um objeto simples, tipo uma furadeira. A parte que a gente segura, a empunhadura, pode ter um plastificante para ser mais macia. A carcaça externa, um estabilizante para aguentar o tranco. A cor da marca vem de um corante. E por dentro, um retardante de chama por segurança. Tudo isso numa peça só. E toda essa complexidade acaba criando um desafio gigantesco para a reciclagem. Misturar plásticos com diferentes coquetéis de aditivos pode estragar a qualidade do material reciclado. É aí que entram os compatibilizantes. São aditivos especiais que ajudam a ligar esses polímeros diferentes, tornando a reciclagem dessa mistura toda mais viável e eficiente. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta fundamental para o futuro. Os mesmos aditivos que nos deram materiais com propriedades incríveis, hoje são um dos maiores obstáculos para a gente ter uma economia circular de verdade. A mesma inteligência química que criou esses plásticos fantásticos, agora precisa ser usada para a gente descobrir como desmontar e reciclar tudo isso de um jeito eficiente. A boa notícia é que a busca por essas soluções já começou. Quer saber mais sobre os plásticos? Se inscreva no nosso canal. Você será avisado sobre novos vídeos.